E aí, tudo bem? Mano, eu sou o Henrique, e se você tá começando aí no Rally Virtual e quer algumas dicas, quer aprender melhor como joga o jogo pra não começar daquele jeito burrão lá e demorar um monte pra evoluir, eu vou te passar algumas dicas aqui pra iniciantes do zero. Ou seja, tipo, você acabou de comprar o jogo de Rally, acabou de baixar o jogo de Rally e não sabe nada, não sabe como jogar, não só quer conhecer o jogo. Mano, eu vou te dar algumas dicas boas aqui que já vão te ajudar a começar bem no jogo. É a escolha da sua câmera. Mano, já vou avisando, de começo é normal, você vai bater, você vai errar a curva, você vai cair do barranco, você vai bater na árvore, vai acontecer várias coisas, tá? Até hoje acontece comigo, eu já tô aí, eu acho que com uns 3 meses de experiência, mas eu já evolui muito do que eu jogava lá no comecinho, nas primeiras 2 semanas. Em questão de uma semana ali, se você jogar todo dia ali umas 2 horinhas, você já vai evoluir pra caramba. Mas a câmera é o principal, porque é o que você vai ver, então você precisa escolher uma boa câmera. Eu tô pegando como base para fazer esse vídeo aqui o WRC Generations, que é o jogo que eu jogo. E nele tem 6 câmeras. 2 câmeras da frente, ou seja, que você vê a frente do carro, que é a do capô e a do para-choque. 2 câmeras internas, que é a do para-brisa, que é a do painel e a do volante. E 2 câmeras externas, que são as 2 da traseira, uma mais próxima do carro e outra mais distante. Pegando esses 3 tipos de câmera como base, as internas, elas são melhores para você que já é mais profissional, você que quer simular mais o jogo, você que quer trazer um pouco mais de realismo para a sua gameplay. As externas, elas são melhores, na minha visão, para pistas mais largas, pistas onde você vai fazer mais derrapagens com o carro, caso seja um carro tração traseira, onde você vai fazer mais drift, porque elas te dão uma melhor noção do carro inteiro. E as câmeras da frente são melhores para pistas estreitas, porque elas meio que diminuem, assim, te dão uma percepção que o tamanho do carro diminuiu, mas não diminuiu nada. E elas também te dão mais facilidade para dirigir. Eu aprendi a jogar o jogo com as câmeras dianteiras, porque elas te dão mais coragem para jogar, sabe? Porque as traseiras não te dão uma grande sensação de velocidade. E as internas, elas, além de também não serem uma grande sensação de velocidade, por mais que já serem maior que as traseiras, elas não te dão a noção do carro por completo. Agora, as da frente, elas também não te dão a noção do carro por completo, mas elas te dão a sensação de que você está mais rápido do que você realmente está. Então, de começo, às vezes te dá mais coragem. Cada um tem a sua câmera que vai se dar melhor, sabe? Então, eu recomendo aí você fazer pelo menos umas 3 ou 4 etapas em cada câmera para ver qual que você se dá melhor, tá? Pode ser que você se dê melhor com várias, pode ser que você se dê melhor com uma só e assim vai indo. 2, você tá no início, então você não precisa começar com desespero, você não vai ser um Sebastian Loeb, um Colin McRae da vida, tá? Até o Colin McRae errava, então você não vai ser esse cara. Vai devagar, não precisa acelerar. As suas primeiras pistas, pega umas pistas que tem mais reta, pega umas pistas mais curtas. Antes eu pegava pista de 3 km, 5 km, aí depois eu fui aumentando. Você não precisa começar correndo, você não precisa fazer o melhor tempo, você não precisa fazer o melhor tempo do mundo na pista. Então, conheça a pista devagar, vai devagarzinho. Ah, tá com medo de correr nessa curva aqui, é uma curva 4? Freia, não tem problema. Tá com medo de acelerar essa curva 6 aqui porque acha que ela fecha muito? Freia, não tem problema. Ninguém vai te julgar, você tá conhecendo o jogo. Quando você já fizer a etapa várias vezes, já conhecer a pista, aí você vai com mais coragem. Mas não precisa começar com desespero, vai devagarzinho que com o tempo você vai evoluir. As configurações. Rapaziada, configurações é o mais importante. A primeira coisa que você tem que fazer joga com o jogo ali como que vem setado já as configurações e depois você ajusta no que você quiser. Com a base no WRC Generations, eu vou falar as configurações que eu mudei lá, que me ajudaram muito, tá? Então a primeira coisa é desligar o controle de tração. Mano, o controle de tração só te atrapalha. Copiloto, mano, no Rally, a principal característica do Rally é o copiloto. Então ajusta o seu copiloto. Se o seu jogo não tem como ajustar, beleza. Mas como o meu WRC Generations tem, eu tenho algumas dicas para você ter uma interação melhor com o copiloto, tá? Se você entende um pouco de inglês ali, entende algumas palavras, não precisa entender gramática nem nada, mas se você entende algumas palavras e o seu jogo não tem a opção de copiloto em português, mas caso você realmente assim não saiba nada de inglês, cara, eu recomendo você deixar no espanhol, porque são palavras mais parecidas com a do brasileiro, sabe? Então vai ficar melhor pra você. Mas isso não descarta a oportunidade de que o jogo é muito bom pra você aprender o próprio inglês, tá? Porque tipo, de começo você não vai, obviamente você não vai entender nada que o copiloto tá falando, mas mano, com o tempo você vai entendendo, tá ligado? Por exemplo, antes eu vi o copiloto falando muito rápido, então o inglês, óbvio, né? Então meio que eu ficava meio perdido assim, sabe? Mas depois eu fui entendendo quando ele falava pra eu cortar na curva, quando ele falava pra eu não cortar, e aí agora eu já tô legalzinho, já tô entendendo bastante as orientações dele. E outra coisa também, caso o seu jogo não tenha o copiloto em português e em brasileiro, deixe as indicações ativadas, tá?
as indicações que aparecem na telinha ali, tipo a curva 5, curva 6, curva 4, porque isso vai te ajudar mais, porque você não pode olhar fixamente para lá, porque se você tá dirigindo o carro aqui e você olhar para lá, você vai ver, você vai estar no poste, amigão. Então você tem que estar sempre olhando para o carro, para a pista, o que você está fazendo. Mas a sua visão periférica, ela vai pegar ali. Então, com o tempo pode ser meio difícil. No primeiro dia, no segundo dia, mas depois você já vai estar acostumado com as cores, já não vai estar nem precisando olhar mais. Configuração muito importante para você desligar, que eu acredito eu que tem em todos os jogos de rally, é a comparação de tempo por setor. Mano, isso atrapalha muito, tá? Por exemplo, uma etapa tem 5 setores. Cada desses 5 setores tem a mesma quantidade de distância. Então, tipo, se um setor é 2 km, o outro também vai ser 2 km. E aí, o jogo vai fazer a conta. Então, vamos supor que em 2 km você fez, sei lá, 3 minutos. É muito tempo para 2 km, mas vamos supor que você fez 3 minutos. Se no outro setor de 2 km, no seguinte, você fazer 3 minutos e 20, você vai ter uma penalização não, né? Mas o seu tempo vai ter piorado em 20 segundos. Então, você vai ter aumentado 20 segundos. Agora, se no outro setor você fizer 2 minutos e 50, você vai ter melhorado 10 segundos. Você vai ter tirado do seu tempo 10 segundos. Então, isso vai ser melhor. E se você, de repente, fizer um tempo menor que o antigo, vai ficar em verdinho, vai aparecer na tela um númerozinho verdinho. E se você fazer um tempo pior, vai aparecer em vermelho. E depois, lá no fim da corrida, vai acumular tudo e vai te dar o seu tempo final. E, mano, isso atrapalha muito. Eu desliguei isso ultimamente porque tava me deixando até irritado, velho. Porque você tá correndo ali e tal, você tá focado na corrida. Aí você vai lá, faz um setor, tipo assim, uma merda, sabe? Corre mal pra caramba. Aí no outro você fala, caramba, eu fui melhor nesse aqui. Quando você vê, o seu tempo tá pior que o antigo, mano. Mano, acaba com você, dá vontade de reiniciar a corrida na hora, tá ligado? Então, desliga isso aí, mano, que não ajuda, não é legal, tá bom? E caso você seja uma pessoa que tenha facilidade em se desconcentrar, né? Eu recomendo também desligar o cronômetro. Eu não deixo desligado, eu gosto de deixar o cronômetro lá. Mas caso você seja fácil de se distrair, desliga o cronômetro que é melhor. Se o seu jogo ter o sistema de largada assistida, desliga também porque fica mais realista. Se você está nessa parte do vídeo, deixa seu like aí, se inscreve no canal porque eu vou trazer mais conteúdo sobre rally, mais conteúdo sobre jogo de rally. E se você curte, isso vai ser muito legal para você. Partindo para a quarta dica aqui, rapaziada, escolha um carro no início. Os jogos de rally tem vários modelos de carro, muitos carros, né? Muitos carros. Não é a mesma quantidade que tem um Forza, por exemplo, mas tem muito carro. E, mano, o que me ajudou muito, todas essas dicas que eu vou falar aqui, todas essas 10 dicas me ajudaram muito, é você escolher um carro pra você, tipo assim, fazer todas as suas corridas, tá? Claro, você não vai seguir esse padrão pra sempre, tá? Depois ali que já der um tempo, 1 mês, 2 meses jogando, o que eu recomendo? Faz umas 5 corridas de um carro, aí depois faz umas 2, 3 em tipo outros carros aleatórios e depois faz mais 5 corridas nesse seu carro. Porque você vai pegando o costume de um carro, tá? E caso você vá participar de tipo campeonatos e tal, é interessante você manjar mais em um carro só, tá? Obviamente, o melhor é você saber de todos, mas se você pegar esse conhecimento de todos e juntar em um só, vai ser bem melhor pra você. Então, de começo pra você conhecer mais o jogo, conhecer mais como funcionam os carros, escolha de princípio um carro 4x4 que não seja muito antigo. Tá? Eu, por exemplo, quando comecei, escolhia muito o Subaru do Colin McRae, né? Clássico, o 555, porque era um carro rápido, que no jogo não lembro quantos cavalos tinha, mas acho que era 350, alguma coisa assim. Um carro rápido, 4x4, que tem um bom tamanho e que era fácil de dirigir. A maioria dos jogos de rally tem pelo menos ali uma partezinha competitiva. Por exemplo, no WRC Generations tem o modo Ligas, que é um modo que você faz corridas diárias, etapas diárias e um evento de rally, né, um rally por inteiro, semanalmente. E aí você acumula pontos, dependendo da posição que você fica nessas corridas. E depois de uma semana, que reseta a temporada desse modo Ligas, você sobe de ranking, fica no mesmo ranking ou desce de ranking. Atualmente eu tô no ranking profissional 1, que é quase subindo para o ranking campeão, né? Só que tá meio difícil esse profissional 1 aí, tá? E, mano, com o tempo, vai ficando mais difícil. Por exemplo, quando eu tava lá no comecinho, que eu comecei esse modo Ligas bem depois que eu comecei a jogar o jogo. Tipo, acho que umas 3 semanas depois. Então, eu já comecei bem já, tá ligado? O primeiro ranking pra mim já não era quase nada, tá ligado? Eu ganhei ponto rapidão. Só que aí foi subindo o nível, que nem agora que eu tô no Profissional 1, que, mano, tipo assim, todos os tempos são basicamente iguais. Hoje mesmo eu fiz um desafio lá, que eu acho que era no México, não sei, que tipo assim, da posição 4 até a posição 9 era 3,15, tá ligado? 3,15 e 200 milésimos, 3,15 e 400 milésimos. Então, tipo, a sua competitividade,
os seus adversários, você vai ter que começar a competir por milésimo. Então, isso no ranking que eu tô, tá? Então começa a ficar mais difícil. Mas só começa no competitivo depois que você já tiver uma certa experiência com o jogo e uma certa experiência com carros diversos. Porque no modo ligas do WRC Generations, por exemplo, e acho que no todos do WRC, o jogo te dá um carro, tá? Não é você que escolhe um carro. Então você tem que saber pelo menos ali um pouquinho de cada carro, pelo menos um pouquinho de cada segmento, né? Um carro tração traseira, um carro tração 4x4, um carro mais rápido, um carro mais devagar, para você conseguir ter uma melhor variabilidade nos seus tempos e nas suas corridas aí. Eu acho que eu falei a palavra errada, mas dane-se. Dica 6, faça a mesma etapa diversas vezes. Claro, não precisa ser consecutivo. Você não precisa fazer, tipo, alguma etapa aí, sei lá, da Finlândia durante 50 vezes seguido, tá ligado? Não, porque senão você vai ficar sem graça do jogo, vai enjoar do jogo. Mas, tipo assim, faz mais ou menos o mesmo esquema dos carros, tá ligado? Faz umas 5 vezes a mesma etapa, aí depois para, aí faz umas outras, aí depois faz 5 vezes seguidas, e assim vai indo. 5 completas, tá? Eu, por exemplo, de começo eu fazia muito da Espanha. Fazia uma pista da Espanha que eu não lembro de nome agora, qual que era, mas que eu fazia com um Subaru e que eu aprendi bastante ali onde frear nas curvas, como escapar de uma situação de problema ali, de uma batida e tal. Foi nessa pista onde eu aprendi mais. Depois eu fui para do Japão, que foi onde eu fiquei mais orgulhoso de mim mesmo, onde eu mais vi evolução, porque eu comecei, porque era uma pista bem estreitinha, que é aquelas pistas que é ou barranco ou muro aqui do lado. Então eu comecei a acertar, comecei a conseguir andar na pista sem bater no muro e sem cair pro barranco. Então aí eu já comecei a ficar mais feliz. Aí eu fui pra Alemanha, que é o mesmo esquema, tal. Aí eu fui para pistas de terra, fui para Monte Carlo também estão me dando benzinho. Então faz a mesma etapa aí, não precisa ser consecutivamente, mas faz ali algumas vezes ali por dia para você aprender mais. Você comprou o jogo é seu para sempre, irmão. Se você não perder a sua conta, o jogo vai ser sempre para você, o jogo não vai sair dali. Então não tenha medo de reiniciar as corridas, cara. Se você começou ali a corrida tal, fez bem no terceiro setor, boom, acidente, tipo, mano, capotou, bateu na árvore, estragou o carro, reinicia, não tem problema. Você vai ficar com raiva? Vai pra cacete, tá ligado? Eu lembro uma vez que eu tava tentando fazer o melhor tempo na pista da Espanha, e quando eu ia conseguir, eu bati no guarda-reio, travei no guarda-reio. Mano, nossa, me deu uma raiva do cacete aquele dia. Mas aí eu fui lá, reiniciei e deu tudo certo. Então, mano, não tenha medo de reiniciar. Vai te dar raiva, vai te deixar triste, vai te deixar decepcionado. Mas infelizmente, jogo de corrida é assim. Se você já jogou outros jogos de corrida mais simulação, como Forza Motorsport, você sabe que, mano, vai ter momentos ali, micro momentos, que vão te dar vontade de jogar o controle na parede, te dar vontade de jogar o volante na parede, não sei como que você joga, se é com o controle, se é com o volante. Mas que você vai ter que continuar, mano, porque se você não continuar, você simplesmente não joga mais o jogo. Então, não desista, reinicia as partidas, reinicia as etapas, tudo bem, você não conseguir de primeiro, não conseguir de segunda, de terceira, de quarta, de 16ª, só reinicia, mano, tá ligado? Não tem problema você começar a corrida ruim, ter que ficar reiniciando 5 vezes seguidas ali, tudo bem, vai dar tudo certo, você vai conseguir completar a sua corrida e fazer um tempo legal. Oitavo, eu acho mais importante, mano, que foi, tipo assim, depois que eu aprendi, eu tive uma melhora mais rápida. Você acelerar o carro não vai te tirar de toda situação ruim. Então, por exemplo, se você cair numa valeta, você vai ter que acelerar para sair de lá, certo? Agora, por exemplo, se você rodar o carro, mano, o carro 4x4, a maioria dos carros são 4x4. A maioria dos carros são 4x4, então você acelerar nem sempre vai te ajudar, tá ligado? Por exemplo, no tração dianteira, se eu não me engano, tração dianteira, o acelero ele é bom, porque vai te tirar dessa situação de rodar. No tração traseira, não, tá ligado? Porque se você acelerar, você vai continuar rodando. E no 4x4, mano, ao mesmo tempo que acelerar pode te salvar, acelerar pode te ferrar completamente, tá ligado? Então acelerar nem sempre é o principal que você deve fazer, tá ligado? Às vezes ali, mano, dá uma freadinha ali pra fazer algum pulo que você tá meio instável, assim, você tá meio fazendo de lado, freia pra fazer o pulo, tá ligado? Depois volta, isso principalmente nas pistas da Finlândia, né? Às vezes você tá indo de frente com o barranco assim, freia, tira o pé do acelerador, tira o dedo do acelerador, faz a curva ali suave, tá ligado? Se der uma encostadinha tá suave, mas se você tivesse acelerado, você ia subir a valeta de repente. Então, acelerar não é tudo no jogo, tá bom? Acelerar não é tudo. Sempre que der, óbvio, acelera. Se for pra sair de uma valeta,
acelera. Mas vai ter momentos que o acelero não é sempre a melhor opção para você sair de uma devida situação. E agora eu já vou puxando para a nona. Você só ressurge, só desiste ali da pista se realmente não ter como mais, tá ligado? Eu falei ressurgir porque no WRC Generations tem a opção de você ressurgir, né? De você, tipo, renascer ali. E você já tomou uma penalização, obviamente, né? De 5 segundos. E também em outros jogos, aí, se de repente você sofreu uma situação ruim, você vai acabar reiniciando a corrida. Mas, não são todas as situações que vão te ferrar prejudicamente assim, tá ligado? Só ressurge ou só volta no tempo, retrocede, caso você caia de um barranco, ou você, tipo, capote muito feio, tudo mais. Agora, se você, por exemplo, cair uma valeta, mano, e, tipo, continuar andando, não aperta ressurgir, tá ligado? Não vai valer a pena os 5 segundos que você vai tomar de penalização ali. Às vezes você vai perder, tipo, uns 2, 3 segundos, mas não vai ser suficiente pra perder 5. E que nem 5 segundos é no WRC Generations. Porque outro dia eu fui jogar o Dirt Rally 2.0, a versão de avaliação, e eu tomei 17 segundos de penalização, tá ligado? Então nem sempre esses segundos vão te valer a pena. Então você só desiste ali mesmo se realmente não ter como mais, tá ligado? Não desista do jogo, pelo amor de Deus, não desista do rally, não desista dos jogos de rally. Mano, rally é um esporte, é um tipo de jogo, é uma corrida que ninguém gosta, tipo, não que ninguém gosta, mas assim, tá ligado? Que ninguém tem muito interesse, mano, como por exemplo Fórmula 1 ou os jogos mesmo de aleatório assim, como Forza, tá ligado? Mano, tipo, pouquíssimas pessoas jogam jogos de rally, pouquíssimas pessoas têm ali vontade de repente virar um piloto profissional de rally, sabe? Isso é muito incomum, mano. Então, se você tá entrando nesse meio, mano, por favor, não sai, fica ali, tá ligado? Você não precisa virar um profissional, não precisa virar um competidor, não, tá ligado? Joga ali dia a dia mesmo, só pra já dar um público maior pro rally, mano, porque o rally é um esporte muito da hora, mano. Eu prefiro o rally do que a Fórmula 1, tá? Eu prefiro o rally do que a Endurance, eu prefiro o rally. O rally é minha categoria de automobilismo favorito, então, e eu tenho certeza que são de muitas outras pessoas que de repente não conseguem jogar, tá ligado? Tem muita gente aí que gosta de rally, que gosta até de outros jogos de corrida, outros jogos, e não tem condições de jogar, não tem condições de ter um jogo, tá ligado? Às vezes, tipo, nem o celular consegue rodar um jogo, e a única forma da pessoa acompanhar aquilo ali é conteúdo. Então, por exemplo, levando pro mundo do rally, mano, não tem TV que passa jogo de rally aberta, tá ligado? Não tem. Eu fui ver esses dias e a TV da WRC, que passa os jogos de WRC, mano, 50 euros, 100 euros, tá ligado? Então, não é um esporte comum de ter conteúdo aqui no Brasil, principalmente. Os conteúdos que tem no YouTube, pode pesquisar aí. Pesquisa aí, sei lá, EA WRC 24. Vai aparecer o quê? Os caras fazendo uma etapa especial, com o volante ali na câmera, ali no cantinho, sem som nenhum, sem voz nenhuma, sem música nenhuma, só o som do jogo. Todos os vídeos de rally são assim, mano. E tipo assim, beleza, é legal, você vê ali o tempo do cara, tal, você aprende um pouco. Mas, mano, eu, pelo menos, gosto de consumir conteúdo do cara falando, do cara ou a mulher falando, né? Explicando o que tá fazendo, às vezes faz alguma coisa engraçada, fala alguma bosta, tá ligado? Faz alguma piada. Isso é da hora, mano, isso dá mais atenção pro público, tá ligado? Porque, tipo, o cara vai lá, quero ver um conteúdo de rally, quero ver um vídeo de rally, todos são iguais. O cara vai perder a graça, tá ligado? O cara não vai mais gostar de rally, tipo, não que ele não vai mais gostar, mas ele vai assim, sabe, deixa quieto, tá ligado? Agora, se tem mais conteúdos assim, de tipo, falando, que nem esse que eu tô fazendo aqui de dicas e tal, mano, os caras vão se interessar mais, vai ter mais gente querendo rally. Então, se você aí tá pensando que quer conteúdo de rally, mano, por mais que seja no celular, ou só, tipo, falando mesmo merda, assim, falando, tipo, do que você acompanha e tal, faz, mano, faz que é da hora, tá ligado? Mas é isso. Não desista do jogo, caso você tá começando o jogo, seja, mano, até jogo de celular, tá ligado? Não desiste, mano, é difícil, é realmente muito difícil, tá? Eu tenho alguma experiência com jogos de autódromo, né, com o Forza Motorsport, por exemplo, que é um jogo bem simulação mesmo, e foi difícil, mas eu digo que o Rally foi bem mais difícil, tá ligado? O WRC Generations foi bem mais difícil, e o WRC Generations nem é, tipo assim, o top jogo realista, assim, de Rally, né? E é bem difícil, mano. Então é algo difícil, e o certo é você aprender da pior forma possível, né? Ou seja, manual de preferência ali, se você conseguir dirigir manual. Eu até consigo, mas de repente às vezes eu me perco, então eu prefiro jogar no semiautomático.
porque eu jogo mais por diversão, tá? Eu não jogo, não compito, eu acho que tá errado falar isso, mas eu não jogo competitivo. No caso, eu jogo ali o modo ligas, mas eu não sou um piloto ali que ganha dinheiro com isso, né? Então, eu deixo no semiautomático, mas, mano, sempre ali desliga o controle de tração, tá ligado? Se você também ter preferência, desliga o ABS, pra você aprender da pior forma possível, caso você queira virar um piloto profissional, isso eu tô falando, tá? Agora, se você só quer jogar por diversão mesmo, joga com os bagulho ativado e já era, tá ligado? Só joga o jogo, mano, não desiste do jogo, mesmo se você for uma bosta ali, bate em todas as etapas, mano, joga o jogo, não desiste, porque o Rally precisa de mais conhecimento. Valeu? Espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e é isso.